Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um culto do domingo. Eu espero que todos vocês estejam bem na companhia dos vossos familiares. Espero que todos tenham passado uma ótima semana e espero que cada um de nós também esteja ansioso pelos minutos que temos pela frente para adorar o nosso Deus. Vamos então começar o nosso culto com uma oração. Oremos. Santo Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo dom das orações, muito obrigado por termos o privilégio de ter alguém a cuidar da nossa igreja a tempo integral. Muito obrigado por cada coração que está por detrás da liderança da sua igreja cá em Angola e muito obrigado por cada coração que tem dado o seu melhor para o avanço do seu reino, para o avanço do seu ministério. Quero pedir ao Senhor para que, por favor, esteja com cada família que está a assistir esse culto hoje, que o Senhor, por favor, ajude-nos a entendermos com clareza a mensagem, que o Senhor retire todas as distrações e que o Senhor também faça com que cada um de nós se sinta moldado depois de ouvirmos a mensagem e com decisões de fazer o nosso melhor para aplicá-la em prática na nossa vida. Esteja, por favor, com os nossos líderes, esteja com as pessoas que têm o poder de tomar decisões sobre que direção tomar ou que direção dar à nossa nação. Esteja, por favor, com os líderes mundiais, ajude-os a estarem conectados ao Senhor e tomarem decisões que realmente vão levar a nossa sociedade para o rumo que o Senhor espera que vá. Entrego o Senhor nas suas mãos esse nosso domingo, ajude-nos a termos um tempo ricamente abençoado pela mensagem que vamos ouvir e pela companhia dos nossos familiares e irmãos. Entrego esse serviço nas suas mãos, orando e lhe pedindo tudo isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, e sairá
terra, Jesus Cristo é o nosso Rei. Os ateus serão separados como a palha do trigo. Os ateus serão separados como a palha do trigo. Crede em Deus e a Jesus, e sairás também da terra. Jesus Cristo é o nosso Rei. Quando a trombeta soará, haverá ressurreição. Quando a trombeta soará, haverá ressurreição. Crede em Deus e a Jesus, e sairás também da terra. Jesus Cristo é o nosso Rei. Crede em Deus e a Jesus, e sairás também da terra. Jesus Cristo é o nosso Rei. Faz arder teu fogo. Bom dia a todos. Para mim é sempre um prazer, é uma honra podermos partilhar este momento juntos, né? E falarmos do nosso Deus, acima de tudo, darmos a glória a Ele, pois Ele merece. Hoje é domingo e com certeza nossos corações estão bem dispostos para podermos ouvir o que Deus tem para nós e também nos entregarmos e podermos deixar Deus mover nos nossos corpos, nos nossos espíritos. Então, espero que você está tendo um bom culto e que este culto possa realmente trazer diferenças, transformações na tua vida. Para começar, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estarmos aqui, Deus eterno Senhor, por essas vias, podermos procurar, Deus eterno Senhor, te glorificar, te adorar, poder realmente com nossas vidas te trazer glórias, Deus eterno. E neste momento, tua palavra vai ser falada, Deus eterno Senhor, pedimos que não seja esta carne que está aqui, mas que sim seja o teu Santo Espírito, Deus eterno. Que Ele possa, Deus Pai, nos falar aquilo que nós temos que ouvir e nos ajuda mesmo a perceber, a nos enraizarmos, Deus, para que possamos viver aquilo que o Senhor realmente espera que nós vivamos. Deus, muito obrigado por esse tempo. Esteja conosco aqui, no nome de Cristo. Amém. Então, eu hoje trago um tema que acredito que não é novo para ninguém, que é a jornada espiritual. Pessoalmente, algumas vezes, esse desejo de querer aprofundar a vida espiritual me vem à tona. Perceber melhor a jornada espiritual, que é para todos nós. Quer seja você um cristão ou não, a verdade é que a vida espiritual faz parte da nossa história. Então, essa história, que na verdade nós percebemos muito bem, ou seja, a vida espiritual ou a jornada espiritual, tem fases, tem momentos. Tem aqueles momentos que nós nos desligamos de Deus. E até ainda vamos mais longe, tem aqueles momentos em que nós até nos perdemos por causa de muitas vicissitudes da vida e deixamos de fazer parte daquele princípio espiritual que um dia tivemos e começamos a ter ou a viver uma fase das nossas vidas que parece ser mais mundana do que mesmo espiritual. E também tem aquela fase em que nós queremos perceber como é que as pessoas voltam para Deus, como é que as pessoas buscam Deus e para ter
estar de volta nesta caminhada ou jornada espiritual. Sabe, as histórias são muito importantes para se ter como pessoas, como povo, independentemente se és angolano ou de um outro país. Tem um senhor que é sul-africano, de nome Soron van der Post. Não sei se estou a pronunciar bem o nome dele, mas ele é um africano que ele cresceu muito com o entendimento de querer perceber as origens dos povos que vivem nas matas. Então ele tirou uma vez um dia deste e foi buscar, ou para buscar essas origens nessas pessoas. E essas pessoas recusaram-se de lhe dar a informação sobre suas origens porque eles acreditavam que as suas origens têm a vida das suas almas e que eles não poderiam dar, porque isso, se vai nas mãos erradas, pode causar danos na vida daquele povo. Entanto, as histórias fazem parte da nossa vida e elas providenciam uma estrutura que nos localiza. Elas providenciam a identidade, que nos mostram o relacionamento que nós temos uns com os outros. Elas nos dizem de onde viemos, por que nós agimos do jeito que nós agimos. Elas nos ajudam a navegar na nossa própria espiritualidade. Elas providenciam um compasso para a complexibilidade da vida. Histórias muitas das vezes também nos ajudam a estruturar a nossa jornada espiritual. Nós podemos assistir pessoas, talvez, que estão vivendo situações que talvez você e eu já vivemos, já passamos por essas situações. E nos ajudam a reconhecer os padrões que são comuns para todos nós. Então, nós hoje vamos falar de uma história que eu acredito que todos nós conhecemos, que é sobre Jacó. Então, quem foi Jacó para você? Será que você pode responder essa questão? Acredito que sim, porque é uma história incrível. Jacó foi neto de Abraão e Sara, e ele nasceu gêmeo com seu irmão Esaú. Sabe, e por causa do seu comportamento, ele teve que deixar a sua família e ir procurar uma esposa no seu parente Labão. E com certeza Jacó trabalhou para Labão durante 14 anos, e quando ele deixou Labão, ele saiu de lá muito rico, com muitas posses. E também com uma família grande. Foi ali onde nasceram os 12 filhos dele, que na verdade são as 12 tribos de Israel. E aos 97 anos, Jacó foi dado o nome de Israel. Então, vamos aqui, como eu disse no princípio, a história do filho pródigo tem uma similaridade com a história de Jacó. E eu quero trazer um bocadinho da história do filho pródigo também aqui, na história de Jacó, que na verdade tem alguns pontos que são muito similares. O primeiro ponto é a independência. Os dois, tanto o filho pródigo como Jacó, tinham que deixar suas famílias para poderem ser o que eles se tornaram. 2, as lutas. Eles tinham que estar sozinhos para poderem enfrentar, lutarem para a sua vida. E 3, também havia humildade nos dois. Foi o momento em que os dois tinham que aceitar a presença do Senhor e a necessidade de Deus na vida deles. E para este lado, com Jacó foi um bocadinho diferente com o filho pródigo, porque Jacó ficou humilde perante Deus, porque Deus havia o abençoado muito e grandemente. Nós vimos as posses de Jacó. Mas já o filho pródigo foi humilhado porque ele perdeu tudo. E ele tinha que ainda assim, com humildade, buscar a Deus. Só essa é a diferença que existe nessas duas partes sobre humildade. E
a quarta coisa é o regresso deles. Eles, quando regressaram para as suas famílias, regressaram com uma atitude diferente daquela que eles alguma vez haviam tido antes. Eles experimentaram aquilo que nós chamamos a noite mais escura da alma. E a quinta é a graça que os dois encontraram e receberam de Deus e da sua família também, o perdão que eles receberam de Deus e de suas famílias. E a sexta e última parte é a reconciliação, onde ambos restauraram os seus relacionamentos, quer seja com Deus e quer seja com as suas famílias. Então, na história de Jacó, Jacó casou-se com Rebeca e tiveram gêmeos. Então vamos ler aqui essa parte da história de Jacó em Gênesis 25, começando no versículo 24 a 27. Diz assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 70 ou 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então vamos olhar aqui no primeiro estágio que nós havíamos falado aqui, que é a independência. Como foi que Jacó saiu ou abandonou a sua família? Existem dois episódios que justificam a saída de Jacó de sua família. O primeiro foi quando eles, os dois, Jacó e Esaú, tinham 16 anos de idade. E Jacó trocou com Esaú um prato de ensopado pelo direito de filho mais velho. E o segundo episódio foi quando eles tinham 63 anos de idade. Foi quando Jacó se vestiu de Esaú para enganar seu pai, para receber a bênção que seu pai tinha de dar ao seu primeiro filho mais velho antes de morrer. O que esses dois cenários significam ou representam? O direito de nascimento de filho mais velho, que Esaú vendeu ao seu irmão Jacó, consiste na herança física que seu pai tinha, as propriedades que ele tinha para a família. E o segundo cenário, a bênção, é muito mais profunda ainda, porque a bênção era aquela parte de autoridade do clã que o filho mais velho tinha de ter após a morte de seu pai. Mas nesse caso, Jacó possuiu essa herança. E então, a partir daquela data, Esaú ficou furioso e procurava matar Jacó depois da morte de seu pai. Talvez aqui a questão que podemos nos fazer é por quê? Por que Jacó agiu desta forma? E quando nós avaliamos, ou se você avaliar esta situação em termos morais, realmente essa questão é importante. Por quê? Em termos morais. Mas quando nós avaliamos a situação de uma forma um bocadinho mais espiritual, até podemos trazer a definição do que é espiritual. Tem um professor que também é mentor. Ele definiu a espiritualidade nos seguintes termos. Ele disse que espiritualidade é o que nós fizemos com o fogo dentro de nós, é como nós canalizamos os nossos erros e paixões. Então, podemos ver que Deus usa pessoas com esse tipo de atitude. Se olharmos no ângulo espiritual, se avaliarmos a coisa no ângulo espiritual.
E o segundo ponto, que são o segundo estágio, que é as lutas, vamos ver em Gênesis 31, no verso 13, a Bíblia aqui fala: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Aqui, depois da independência de Esaú, Deus manda ele voltar para a sua casa. Obviamente, no desenvolver dessa caminhada, coisas aconteceram. Primeiro que Jacó aceita a direção de Deus. Decide voltar para ir enfrentar o seu irmão Esaú, que estava furioso e pronto para lhe matar. E também ele, nesse processo, fica humilde porque ele vê o poder de Deus trabalhando na vida dele, quando você lê Gênesis 32:10. Então aqui nós estamos a ver um momento em que Jacó está a passar de transformação, porque Deus apareceu ali. E sabe, esse sentimento que muitas das vezes nós temos, porque às vezes Deus quer fazer uma transformação em nós através do sofrimento, ou seja, nós passando por uma fase difícil da nossa vida para podermos ganhar a transformação que Deus precisa fazer na nossa vida. Vamos ler aqui Gênesis 32, começando no verso 22 a 24. A Bíblia diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Incrível que a Bíblia nos mostrando um cenário da vida de Jacó. Ele estava com sua família, ele carregou toda a sua família, suas esposas, suas servas e tudo que possuía para atravessar o rio. É interessante que há coisas na vida, por mais que nós estejamos com as nossas famílias, perto das nossas famílias e amigos, porque não importa quantos amigos você tem, quanta família você tem, mas há coisas ou lutas que nós vamos enfrentar que são mesmo isolados, que não tem nada a ver com a nossa família estando do nosso lado. Nós vamos ter que enfrentar esta luta. Repara aqui no verso 24, a Bíblia fala que este homem apareceu, este homem divino apareceu e começou a lutar com Jacó, sozinho. Não porque ele estava sozinho fisicamente, porque a sua família estava do lado, mas ele estava ali, lutando com este homem. A Bíblia fala que eles lutaram até o amanhecer. Não, eu queria que nós pegássemos um pouco nesta luta que a Bíblia está a falar aqui. Jacó estava num momento em que ele tinha que enfrentar os seus medos, em que ele tinha que enfrentar essa força externa que lhe foi imposto por alguém que apareceu. E com certeza podemos ver aqui Deus tentando transformar a vida de Jacó. Essa questão de luta é muito interessante, porque Deus estava forçadamente puxando algo de Jacó. Ele queria que Jacó se tornasse alguém diferente. E com certeza que todos nós passamos por esse mesmo processo. Pode ser que você não dá conta, mas nós passamos. Você e eu também passamos pelos mesmos, as mesmas lutas. Deixa-me vos dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu e minha esposa trabalhamos, quando nós nos casamos, nós trabalhávamos. E eu era gerente da Kishi Crédito. E com certeza você sabe, nós estávamos a liderar a igreja também naquela altura já. E tínhamos esses nossos trabalhos. E sabe, chegou uma fase em que eu senti que eu não estava a dar conta do recado. Eu senti que minha fé havia desaparecido. Porque era pressão no trabalho, era a pressão da própria igreja, era a pressão da própria família. E chegou um ponto que eu me senti lutando comigo mesmo.
sem perceber ou sem saber como sair dessa situação. Eu lembro-me quando eu havia chegado em casa, num dia desses de trabalho, eu sentia que na igreja as coisas não estavam a ir bem. No trabalho, o meu chefe estava atrás de mim. Eu não conseguia perceber o que estava a acontecer. Naquele dia cheguei em casa, sentei com a minha esposa para nós jantarmos e ela me diz que não estava feliz comigo. Olha, naquele momento tudo desabou na minha vida. Comecei a chorar porque eu senti que eu estava lutando com algo que eu não tinha, não estava capaz de enfrentar naquele momento. Isso é o que eu passei e acredito que muitas outras fases na minha vida do gênero voltei a passar por esses cenários. Eu não sei o que você está passando hoje. Por exemplo, Jacó, a luta dele era com aquele homem que durou a noite inteira. Talvez para ti, eu não sei se talvez você está lutando com um cancro. Talvez você está tendo um casamento difícil. Talvez a educação que você está a passar para teu filho não está a fazer sentido, que ele ou ela continua rebelde. Talvez é um momento em que problemas mentais têm surgido na tua família. Eu não sei o que você está passando hoje, mas a verdade é que o que você está a viver hoje é este homem que apareceu a Jacó. E que Jacó tinha que lutar. Ele tinha que lutar, ele não tinha outro jeito, ele não poderia fugir daquela luta. Ele tinha que enfrentar os seus medos e fazer tudo para poder vencer esta grande batalha. Sabe, aqui essa luta com Jacó durou a noite inteira, como a Bíblia está a falar. Eles começaram de noite até amanhecer. Sabe, né? Essa não é uma luta como nós vimos na televisão, uma luta de boxe, por exemplo, um ringue de boxe que dura 3 minutos, uma luta de 3 minutos, talvez tenha uns 12 rounds. Talvez uma luta de judô que dura uns 3, 5 minutos. E talvez, mesmo nesses 3 minutos ou 5 minutos, já nos sentimos cansados e exaustos. Mas eu nem imagino aqui, Jacó teve que lutar com este homem a noite inteira. E Jacó tinha 97 anos de idade. Eu não sei, minha pergunta é, como é que esse homem nem sequer conseguiu vencer Jacó, que tinha 97 anos de idade? Isso significa que é ali onde o poder de Deus aparece. Jacó tinha 97 anos de idade. Mas aquilo não o impediu de ele confrontar aquele homem até o amanhecer. Vê a história. No verso 25, fala que quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Incrível. O homem viu que não estava a conseguir vencer o velho. Então ele tinha que dar um toque na coxa de Jacó para impedir dele continuar com a luta. É incrível ver como Deus, muitas das vezes, trabalha em nossa vida. Não tem nada a ver com a nossa força física, a nossa intelectualidade, a nossa própria inteligência. Isso tem a ver com como você e eu desejamos e confiamos no nosso Deus. Nem sempre nós vamos sair dessas lutas vitoriosos ou cheios de vigor. Às vezes essas lutas vão trazer cicatrizes, feridas, assim como Jacó, que ele saiu dali com a coxa deslocada. E é interessante que Jacó não parou por ali. Se nós lemos aqui no verso 26, a Bíblia fala: então o homem disse, deixa-me ir. O que significa que Jacó agarrou bem aquele senhor, aquele homem divino. Ele disse, deixa-me ir.
pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não. Vê a força de Jacó aqui, de não deixar o homem ir, o que significa que Jacó ainda estava disposto a continuar com a luta, se tivesse que ir. Ele diz: você não vai sem me deixar uma bênção. E essa era a convicção de Jacó. Jacó percebeu que ele ali estava com Deus, lutando sim com ele mesmo, mas ao mesmo tempo com Deus, junto. Então Jacó percebeu que ele não estava a lutar com um homem qualquer. Isso não era uma luta física. Jacó percebeu que mesmo no estado onde ele estava, naquela posição em que ele estava, Deus havia o colocado naquele teste. Deus queria ver até que ponto ele tem esta força de querer que Deus fique preso com ele, aí onde ele estava. E sabe, nós vamos passar muitas das vezes, Deus vai nos colocar em muitas provações. Eu não sei, por exemplo, neste momento, que tipo de provação você está sofrendo. Será que você percebe que Deus está a te colocar nesta posição porque Ele quer que você perceba e confie que Deus está ali bem contigo? Aqui no verso 27, a Bíblia fala: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Vê o que a Bíblia fala aqui. Então Jacó percebeu profundamente que, como eu disse há pouco tempo atrás, ele percebeu que isso não é uma luta qualquer, e ele parou o homem e disse que você não vai me deixar sem uma bênção. E vê que essa bênção que ele pegou mudou o seu nome, mudou a forma como as pessoas ou a família dele viviam, mudou a sua identidade. Porque a partir deste momento, Jacó tornou-se o homem que nós conhecemos na Bíblia. Porque ele lutou com Deus e com os homens e venceu. No verso 29, prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Tanto no fim da luta, foi quando Jacó reconheceu que realmente Deus estava presente naquela luta toda. Deus estava ali naquela luta toda. Foi uma batalha que terminou com uma bênção. Eu não sei você hoje. Não é verdade que nós não vamos dizer que todas as lutas nós vamos receber uma bênção. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós nunca vamos ver para além daquilo que Deus nos criou, que é o nosso limite. Mas Deus vê muito para além dos nossos limites. Deus sabe melhor do que nós. As coisas que acontecem na nossa vida não são por acaso. Em tudo nós temos que pensar: como é que Deus me vê neste momento? Como é que eu devo agir nesta ou naquela situação? Eu e você temos essa oportunidade a cada momento que nós vivemos as nossas vidas. No entanto, nós vamos lutar muitas vezes, nós vamos nos arranhar, nós vamos muitas vezes ficar num ponto que não estamos a conseguir nem sequer respirar nas certas situações que nós vamos viver na vida. Mas o que nós temos que compreender é que Deus não está cego. É que Deus não está distante.
E Ele quer que nós nos tornemos aquelas pessoas com a identidade de Cristo que Ele quer que nós nos tornemos. Sabe, você que talvez ainda não se entregou a Cristo, e talvez você está vivendo situações na tua vida que você não consegue explicar o que é. Mas sabe, deixa-me lhe encorajar que Deus pode te dar a resposta que você precisa. E não importa qual é a situação, desde que você reconheça que Deus está ali e Ele coloca situações para que você possa lhe encontrar, para que você possa lhe buscar e ser esta pessoa que Ele quer que você seja, que você tenha a identidade real pela qual Deus te criou. Por isso, olha bem na tua vida. Faça os arrependimentos que você tem que fazer. Confia que em cada luta que você enfrenta, Deus está vendo. Por isso, essa transformação que cada um de nós precisamos tomar muito bem atenção. Porque ela vem de várias formas. Aparece em várias situações da vida. Com o objetivo de nos tornarmos melhores para Deus. Obrigado. Para Deus a glória. Amém.